Fala, Caveira, beleza? Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tá firme, sua alegria? Professor Caldeira por aqui em mais uma oportunidade. Sendo direto ao ponto, como eu sempre digo, porque aqui a gente não pode ter enrolação. Hoje nós vamos começar os nossos encontros de direito constitucional voltado para a prova da Guarda Municipal aí do município de Palmeiras de Goiás. Um grande beijo para a galera de Palmeiras e um grande beijo mais que especial para você que está nos acompanhando, que é nosso aluno nesse curso de reta final. Nesse primeiro encontro, eu quero trazer para você a previsão do edital. O que a Banca Itami, que é a empresa responsável pela aplicação da prova, o que ela trouxe como probabilidade de cobrança na hora da prova? Isto é, na parte de conhecimentos específicos e legislação do edital, está escrito o seguinte, que vai ter 20 questões dessas matérias. Dessa matéria que, na verdade, é nada mais nada menos que matérias da área do direito. São 5 matérias, ou melhor, 4 matérias com uma lei específica. Né? A gente tem lá direitos humanos, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, e nós temos a Lei 1278, que é a lei que cria a Guarda Municipal lá de Palmeiras. Você deve estar me perguntando, professor, serão 20 questões, mas valendo quantos pontos? Valendo 2 pontos cada questão. Isso significa que um total de 60 pontos da prova, 40 desses 60 serão dessas matérias da área do direito. Nós já tivemos alguns encontros de direito penal, que também foram gravados por mim, pela minha pessoa, né, professor Caldeira, que aqui vos fala, e agora nós vamos começar os encontros de direito constitucional. E logo nesse primeiro encontro eu sempre faço esse apanhado geral e explico também, eu dou o meu palpite quanto à quantidade de questões de direito constitucional eu penso que poderá vir na sua prova. Eu imagino que de 3 até 4 questões de direito constitucional virão na sua prova. Eu jogo aí mais ou menos de 3 a 4, de mais ou menos uma média de 4 questões por matéria dessa, né? 4 de penal, 4 de administrativo, 4 de constitucional e 4 de direitos humanos. No total já dá 16 questões, e eu jogo mais ou menos ali umas 4 questões da Lei 1278, que é a lei que dispõe sobre, dispõe sobre a criação da guarda. Então, é natural que tenha uma média de 4 questões ali. Professor, o que nós vamos tentar fazer ao longo desses encontros de direito constitucional? Acertar essas questões. E como assim acertar essas questões? Trabalhar os temas que provavelmente virão. Esses temas, na maioria das vezes, a banca Itami gosta de cobrar a literalidade da Constituição, ou seja, o texto da Constituição. E é por esse motivo que nesse nosso primeiro encontro eu vou apresentar a você, da forma que você está vendo aqui, o conteúdo programático e quais são os artigos que eu julgo mais importantes, quais são os artigos que a gente olha e fala assim, ó, isso aqui provavelmente vai vir uma questão de prova, beleza? São 5 tópicos no total. Se você olha o edital de direito constitucional, não está organizado dessa forma que eu organizei para você, mas isso aqui é por causa de uma especificidade, é uma característica de cada professor em organizar o material dessa forma. Então, veja, o que está aí agora na tela para você são os 5 tópicos. O primeiro tópico que nós temos é o chamado princípios fundamentais. Começa no artigo 1º e vai até o artigo 4º da Constituição Federal. Professor, quais são os artigos nesse intervalo do 1 ao 4 que o senhor acredita ter maior probabilidade de cobrança na prova? Todos. Portanto, a leitura aqui ó, é completa. É o tema completo que você deve estudar. Professor, mas o que tem nesse tema aí de tão importante? Princípios fundamentais é um tema simples, é um dos temas mais fáceis de direito constitucional, porque não envolve muito aprendizado, inclusive foi objeto de questão recentemente, né, basicamente há uma semana, não dá nem uma semana, na verdade, né, nesse domingo agora, tem que 3 dias, quarta-feira, tem 3 dias que, inclusive, o tema princípios fundamentais foi cobrado na prova da GCM da Cidade Ocidental, teve prova recentemente lá. E aí foi um dos temas cobrados. Por quê, professor? Porque é o primeiro título da Constituição. É esse título, chamado Princípios Fundamentais. Então, às vezes você vai fazer prova de juiz, uma das primeiras questões de direito constitucional tem lá de princípios fundamentais. Porque é o primeiro título da Constituição. Então é natural ser muito cobrado. E ele é pequeno, né? Você vai estudar ali fundamentos, a parte da soberania e tudo mais, aquela coisa toda. Vai estudar fundamentos no artigo 1º, depois vai estudar a separação dos poderes no artigo 2º, objetivos fundamentais no artigo 3º e princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais no artigo 4º. Então são 4 artigos que para uma prova de guarda municipal, você fazendo um decoreba ali, você consegue passar tranquilamente por uma questão sem maiores dificuldades. Portanto, o tema princípios fundamentais é um tema que eu julgo importantíssimo e que provavelmente vai ter uma questão em prova. Beleza? Professor, tudo bem. Então, primeiro tema, ok, devo estudar todos os artigos. Segundo tema, é o tema direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, no edital da GCM Palmeiras, ele falou assim que ele vai trazer, tem probabilidade de cobrar questões do artigo 5º até o artigo 16. Professor, mas esse tema, ele vai até o artigo 17, certo? Certo. Direitos e garantias fundamentais é o segundo título da Constituição Federal e vai do artigo 5º até o artigo 17. Então você tem no artigo 5º um tema chamado Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, que é o primeiro capítulo dentro desse título, tá? Beleza? Ó, título uma coisa, título bem grandão, e dividindo ali pelos capítulos, beleza? São 5 capítulos. O primeiro capítulo é o artigo 5º.
direitos e deveres individuais e coletivos. Tem um tema bom, tema excelente, provavelmente vai ter uma questão na sua prova desse tema, tá? É quase certeza que vai sempre ter uma questão do artigo 5º, então você tem que ler ele de forma integral, tá? Juntamente com seus mais de 74 incisos. São incisos pra caramba, são muitas informações, mas é importante você ler ele mais de uma vez. Eu sempre digo que, para quem está estudando direito constitucional, o artigo 5º é o seu café da manhã, então você tem que ler ele até mais de uma vez por dia. Porque a probabilidade do examinador cobrar uma questão desse artigo 5º é muito grande. Então, nós temos o primeiro capítulo, que é o artigo 5º. Depois, do artigo 6º até o artigo 11, nós temos o capítulo 2, que é são os denominados direitos sociais. Professor, direitos sociais para a prova de guarda municipal é muito cobrado? Não. Se você quiser dar uma lida do 6º ao 11, pode ler. Mas não é uma aposta do professor Caldeira. Pode ser que caia, obviamente, né? Porque está no edital. Se está no edital, tem probabilidade de cair. Mas eu não acredito que virá uma questão de direitos sociais, que é o artigo 6º até o artigo 11. Depois a gente tem o capítulo 3, que é o direito de nacionalidade, artigos 12 e 13. Portanto, estude porque cai. Artigo 12 e 13 tem uma probabilidade muito grande de ser cobrado na prova. Depois, no artigo 14, aí você vem artigo 14, artigo 15, tá? E até o artigo 16, nós temos um outro assunto chamado de partidos políticos. Aliás, direitos políticos. Direitos políticos não é um assunto tão cobrado em prova. E por último, no artigo 17, nós temos os partidos políticos. Mas partidos políticos não veio no edital. Portanto, nem sequer tem probabilidade de cair na sua prova. Se você quer um conselho do professor Caldeira, leia pelo menos uma vez, de forma integral, do artigo 5º até o artigo 16. Agora, se você quer o meu conselho para questão de nível de importância, primeiro lugar aqui disparado é o artigo 5º, depois o artigo 12 e artigo 13. Né? 12 e 13 fala do assunto direito de nacionalidade. Esses são os 3 artigos que eu penso ser mais importantes dentro desse segundo tópico. Terceiro tópico, tem-se aqui a chamada organização político-administrativa. Mas não é apenas isso. Na verdade, esse tema, esse terceiro tópico, deixa eu ver se eu coloco o número aqui para ficar mais fácil para a gente. Ó. Veja só, então aqui é como se fosse o tópico de número 1, aqui o tópico de número 2, aqui o tópico de número 3, aqui o tópico de número 4 e aqui o tópico de número 5. Nós já falamos os artigos mais importantes dos 2 primeiros tópicos. E agora a gente está no tópico de número 3. Organização político-administrativa. Aqui, na verdade, o edital, eu penso que a banca errou. A banca deveria chamar isso de organização do Estado, porque é o título 3 da Constituição Federal. Tá? Então, título 1, princípios fundamentais. Título 2, direitos e garantias fundamentais. Título 3, da organização do Estado. Que começa ali no artigo 18 e vai até o artigo 43 da Constituição Federal. Claro que não são todos esses artigos que estão no seu edital. Eu estou falando só do título. No edital estão esses aí, ó, que está aparecendo agora na tela para você. A gente tem a organização político-administrativa do Estado, no artigo 18 e 19. Depois tem da União, dos Estados, dos municípios e por aí vai. Tá? E, inclusive, normas também constitucionais relativas à administração pública e ao servidor público, do artigo 37 ao 41. Fato é que todos esses artigos aí, ó, 18, 19, depois do 20 ao 24, depois do 25 ao 28, depois do 29 ao 31, que vai falar só sobre os municípios, e depois do 37 até o 41, tem o seu nível de importância para efeitos de prova. O examinador ele pode simplesmente abrir aí o artigo 21 da Constituição Federal, tá? Se você quiser, pode abrir para conferir, e cobrar de você uma das competências exclusivas, né? Uma competência exclusiva executiva da União, que está no artigo 21. Ou ele pode cobrar, por exemplo, a competência privativa legislativa da União, no artigo 22. Pode cobrar a competência comum no artigo 23. Pode cobrar a competência concorrente no artigo 24? Pode. Pode cobrar bens da União no artigo 20? Pode. Mas não tem grande probabilidade. O que eu vou colocar aqui agora para você, na verdade já está anotado, para deixar adiantado para a gente ganhar tempo, são os artigos que têm uma maior probabilidade de vir na sua prova da GCM Palmeiras. Porque a partir do próximo bloco, a gente já começa a falar de cada tema desse individualmente. Então, nós teremos um bloco de aula para falar de cada assunto desse. Então, nós teremos uma média de mais ou menos de 5 a 6 blocos de aula de até 30 minutos. Então, no máximo, 30 minutos por cada bloco de aula. Então, perceba que dentro desse assunto que eu chamei para vocês de sentido macro, de organização do Estado, mas traduzindo para o método Botequês, tá? O terceiro tópico aqui do edital da GCM Palmeiras, o que eu penso ser mais importante para você, o artigo 18 e artigo 19, não é porque é tão importante, mas é porque inicia falando da organização política administrativa, e esses artigos, por ser os primeiros artigos do tópico, entendeu? Do tema, então tem maiores chances de ser cobrado. Depois, ó, artigo 25, porque ele começa falando sobre os estados, artigo 29, que começa falando sobre os municípios. E aí depois a gente vem de forma disparada do artigo 37 até o artigo 41, para falar sobre a administração pública e ao servidor público como um todo. Isso porque esse tema aqui, ó, da administração pública, eu vou até mais uma vez, até grifar aqui para vocês. Ó. Esse tema aqui, ó, é o tema que eu acho mais importante dentro desse tópico 3. Porque ele é um tema
que ele guarda assuntos tanto de direito constitucional, assim como assunto de direito administrativo. Quando você escutar falar sobre o artigo 37 até o 41, não vale apenas para a prova da Guarda Municipal, mas para outras provas também. Guarde o que o professor Caldeira está citando para você agora neste momento. Artigo 37 até o artigo 41 da Constituição Federal é campeão de prova. Você não pode, principalmente o próprio artigo 37. Cara, se ler o artigo 37, dificilmente você vai fazer uma prova de direito constitucional ou de direito administrativo para não ter uma questão nesse intervalo do 37 até o 41. Então, são pontos que eu estou citando aqui para você que apenas a leitura da lei seca vai conseguir resolver seu problema. Recentemente, nós tivemos muitos alunos aprovados na Guarda Municipal de São Luís de Montes Belos, muitos alunos aprovados na Guarda de Santa Helena de Goiás, estão lá fazendo curso de formação. Tivemos muitos alunos aprovados para GCM Palestinas, GCM de Santa Cleilândia. Já não falo outros concursos mais antigos, como GCM Rio Verde, GCM Jataí, GCM Senador Canedo. Nos últimos concursos, como eu posso afirmar para você, todos os concursos dos últimos 4 ou 5 anos para a Guarda Municipal de qualquer município aqui no estado de Goiás, nós tivemos aprovados. E a grande maioria desses alunos mandam mensagem para mim e fala assim: professor, se não fosse aquele bizu do senhor da lei seca, eu não tinha passado no concurso. Porque às vezes quando a gente começa a estudar para o edital, para aquela prova, né, o edital já foi publicado, então não dá tempo de estudar tudo, né, em termos de videoaula e tudo mais. Então pode ser que você nem mesmo consiga assistir a todas as videoaulas que o nosso curso de reta final está disponibilizando para você, porque já tem aula para caramba gravada, nós pegamos algumas aulas que já estão prontas, inclusive, do nosso curso específico para a GCM, nosso curso extensivo. Então pode ser que você, a depender do seu tempo aí que você tem disponível para estudar, você não consiga assistir a todas as aulas. Mas se você seguir o meu conselho de ler a letra da lei, dos dispositivos que eu estou citando aqui para você, faz uma diferença imensa. É por isso que eu sempre indico, adquira aí um vadimeco. Não precisa ser o nosso, não precisa ser o vadimeco do Caveiras Negras. Pode ser qualquer vadimeco disponível no mercado. Mas adquira o vadimeco e leia esse vadimeco de forma incansável, porque isso vai fazer uma diferença gigantesca na hora da sua prova, beleza? Então estão aí os artigos que eu penso nesse tópico número 3, que tem maior probabilidade de ser cobrado na sua prova, beleza? Artigo 18, artigo 19, artigo 25, 29 e depois do artigo 37 até o artigo 41. Depois, no tópico número 4, nós temos um assunto chamado de organização dos poderes. Organização dos poderes, na Constituição Federal, vai do artigo 44 até o artigo 135. Não precisa nem ser bom em direito para você observar que são muitos artigos. Mas, professor, quais os artigos você acha que tem mais chances de serem cobrados na prova? Se você quer o meu conselho, dê prioridade. Do artigo 44 ao 56, isso aqui é no início, fala do Poder Legislativo, só os iniciais do Poder Legislativo, claro que o Poder Legislativo vai até o artigo 75, mas o que mais cai quando você vai analisar as questões de prova, o que despenca em prova geralmente oscila do artigo 44 até o 56. Depois, quando você começa no artigo 76, já começa a falar de Poder Executivo. Vai do artigo 76 ao 91, mas a maioria das questões de prova estão aqui, ó, do 76 ao 83. Depois, no artigo 92, começa a falar do Poder Judiciário. Do 92 até o artigo 135 é só para falar de Poder Judiciário. A maioria das provas retiram suas questões daqui, ó, do 92 até o 98. Então tá aí marcado os artigos que eu penso ser mais importantes dentro da temática organização dos poderes. E por último, e de certa forma até mais importante, é o artigo 144 da Constituição, que vai falar sobre a segurança pública. E esse aqui é completo, né? Só tem um artigo, não tem nem jeito para não estudar o artigo de forma integral. Tá aqui uma questão para você também. Penso que vai ter uma questão para você na sua prova da segurança pública. Então, tópico 1, tópico 2 e tópico 4, aliás, e tópico 5, é certeza que vai ter uma questão na hora da sua prova. Se eu fosse examinador, pode ser que eu não fosse cobrar aí uma questão dentro de organização dos poderes. Mesmo assim, daí é arriscado. Porque se o examinador quiser, ele cobra aí de você uma questão de cada tópico. Tá? E ainda estaria tranquilo ainda. Tranquilo e calmo, porque daria 5 questões de direito constitucional, ele pode diminuir uma em outra matéria, pode colocar, por exemplo, 3 de direitos humanos, né, e 5 de direito constitucional, mas enfim, essa divisão foi uma divisão que não veio no edital. Eu só quis fazer essa aposta aí para tentar ajudá-los o máximo possível, porque são muitos artigos, né, para a gente estudar, beleza? Então eu vou ficando por aqui. No próximo bloco a gente começa a falar de cada tópico desse individualmente. Nós teremos um bloco de aula para falar de cada assunto desse. No mínimo um bloco, porque às vezes pode ter algum bloco pode ter algum tema aí que a gente demore mais que um bloco. O nosso curso é um curso de reta final, então é um curso mais rápido, mais acelerado. Nós vamos mostrar a teoria por meio da resolução da questão, mas como vocês puderam observar nas aulas de direito penal, eu não venho aqui e só respondo a questão com você. O meu objetivo aqui não é responder o maior número de questões possíveis. Isso inclusive faz parte da didática de cada professor.
Eu, particularmente, não vim aqui para responder o maior número de questões possíveis. Eu vim aqui para responder, às vezes, uma questão de cada tema, mas a partir daquela questão eu discorrer sobre vários tópicos, vários pontos que eu penso que você tem que levar conhecimento para a hora da sua prova. Beleza? Vamos ficando então. Beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço. Daqui a pouco eu volto já falando do nosso primeiro tema, que é princípios fundamentais. E não se esqueça, coloque em prática isso que eu acabei de mostrar a vocês aí, que são os artigos mais importantes, tá bom? Até já.